Olá! Já pararam para pensar por que algumas pessoas parecem que conseguem tudo o que querem na vida, enquanto outras, sabe, lutam tanto e não saem do lugar? A resposta raramente está no esforço físico, não. Está tudo na mente. A verdade é bem direta. Ou a gente doma nossa mente, ou é ela que domina a gente. Bora explorar juntos como é que se toma as rédeas disso aí. E o nosso ponto de partida é esse princípio super poderoso do Napoleon Hill, que é a base de toda essa conversa. O que ele diz é que um pensamento, quando está alinhado com um propósito claro, e mais importante, uma crença que não se abala, ele vira uma força capaz de moldar a nossa realidade. E isso, claro, leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Se esse poder da mente é tão real assim, por que tanta gente falha? Por que tantas promessas de ano novo morrem em fevereiro e tantos projetos incríveis são largados pelo caminho? A resposta, pelo jeito, não está na falta de vontade, mas no mecanismo interno que a maioria de nós simplesmente não conhece e por isso não consegue dominar. Pensa na mente como um cavalo selvagem. Se não tiver um direcionamento, ela te arrasta para onde ela quiser. Para distração do celular, para gratificação de agora, para as desculpas de sempre. Mas isso não é uma falha de caráter, tá? É uma falha de treinamento. A mente, por padrão, foi programada para obedecer o passado e não o futuro que a gente quer construir. E o contraste aqui é gritante. De um lado, você tem a mente indomada, que só leva à procrastinação, aquela sensação de estar parado no tempo. Do outro, a mente dominada, que gera foco, disciplina e, claro, resultados. O ponto-chave aqui é entender que isso é uma escolha. A gente pode sim reprogramar os padrões que governam a nossa vida. Tá, mas como é que se faz isso? Através da reprogramação. A neurociência hoje mostra que o nosso cérebro é totalmente maleável. Do mesmo jeito que ele foi programado pelas nossas experiências passadas, ele pode ser reprogramado com novas crenças, novos hábitos. A mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é repetido muitas vezes. Aquilo que se repete, ela acaba aceitando como verdade. Simples assim. E aqui a gente chega no mecanismo biológico por trás disso tudo, o tal do caminho neural. Para ficar fácil de entender, imagina uma trilha que você está abrindo no meio do mato. Na primeira vez que você passa, a marca é quase invisível, né? Mas se você passa por ali todo santo dia, essa trilha vai ficando mais larga, mais funda e, com o tempo, vira a estrada principal do seu cérebro. O processo é exatamente esse. Começa com a repetição consciente de um pensamento ou de uma ação. Isso cria uma conexão neural bem fraquinha. Com mais e mais repetição, essa conexão engrossa, fica mais forte e vai exigindo cada vez menos esforço da sua parte. E no final, vira um hábito automático. É nessa hora que a dúvida some, dá lugar para convicção e aquilo que parecia impossível começa a se tornar normal. Só que é bem aqui que mora a grande armadilha, o lugar onde a maioria desiste. Toda mudança gera desconforto. Quando a gente tenta instalar um hábito novo, o cérebro entende isso como uma quebra do padrão que ele já conhece e ele reage. Reage com resistência, com preguiça, até com cansaço físico mesmo. E essa aqui, olha, é talvez a sacada mais transformadora de todas. A maioria de nós interpreta esse desconforto como um sinal para parar. Ah, isso não é para mim. Mas é exatamente o contrário. Esse sentimento de dificuldade é a prova biológica de que os padrões antigos estão sendo destruídos e novos caminhos neurais estão sendo criados. É o sinal de que a mudança está de fato acontecendo. Napoleão Hill tinha uma frase perfeita para isso: desistir a centímetros do ouro. Pense em quantas pessoas não largam seus objetivos bem na hora da virada. Elas param porque não aguentam mais a fase de desconforto, sem nem imaginar que aquele era o último obstáculo antes da grande conquista. Então, qual é o antídoto para essa desistência bem na reta final? O código que transforma uma pessoa em alguém imparável é uma palavra: consistência. A ação diária. Não é sobre ter um talento absurdo ou uma sorte danada. É sobre a capacidade de continuar, dia após dia, mesmo sem motivação, mesmo sem ninguém aplaudir. É isso que constrói uma nova realidade. E como é que isso acontece com o tempo? Bom, lá pelo 10º dia, o esforço ainda é gigante, a mente resiste. Chegando no 30º dia, aquele novo caminho neural já está mais forte. O hábito começa a ficar automático. Mas é perto do 90º dia que a mágica acontece. Não é mais um esforço. Aquilo se torna parte de quem você é, da sua identidade. Desistir nem passa pela cabeça. E é aqui que a gente chega na fase mais fascinante de todo o processo. Depois de dominar a mente e de construir essa consistência, parece que alguma coisa muda no ar.
que o universo começa a conspirar a seu favor. Mas olha, não é mágica. É a sua mente reprogramada que agora começa a trabalhar ativamente para você. O mecanismo por trás disso tem um nome: Sistema de Ativação Reticular. Pensa nele como se fosse o Google do seu cérebro, um filtro de busca. Quando você define um propósito claro e repete ele com consistência, esse sistema começa a destacar no mundo lá fora as pessoas, as ideias, os caminhos que têm a ver com aquele seu objetivo. O que muita gente chama de sorte, na verdade é uma mente focada que finalmente consegue ver as oportunidades que sempre estiveram ali. E isso cria 2 ciclos de feedback poderosíssimos. De um lado, o ciclo negativo. Acreditar que vai falhar leva a uma ação sem confiança, que gera um resultado fraco, que só reforça a crença inicial de que você ia falhar. É uma espiral para baixo. Já no ciclo positivo, acreditar no sucesso leva a uma ação confiante, que gera um resultado forte, que reforça ainda mais a crença no sucesso. É uma roda que, quando começa a girar, se alimenta sozinha. O resultado final desse ciclo positivo é algo muito profundo. O sucesso deixa de ser um esforço constante para se tornar parte da identidade da pessoa. Não é mais preciso lutar para manter os hábitos, porque os hábitos se tornaram a própria pessoa. As oportunidades, a prosperidade, tudo isso é atraído não mais pelo esforço, mas porque se alinha com essa nova natureza. Então, tudo isso nos deixa com a reflexão. Olhando para esses mecanismos todos, para o poder da repetição, para os ciclos de crença, a pergunta que fica é: qual desses ciclos está, nesse exato momento, no comando da sua vida? A notícia boa é que a decisão de mudar de ciclo pode ser tomada agora mesmo.